Bem-vindos ao Sindinite Podcast, um programa do Sindicato dos Bancários de Niterói e Regiões, onde discutimos questões importantes para a nossa categoria. Hoje vamos abordar um tema crucial: as condições de trabalho e a saúde do bancário. Um olhar sobre o adoecimento da nossa categoria. Para conversar comigo aqui hoje, eu estou recebendo aqui o secretário de Saúde, Previdência e Segurança do sindicato, Pietro Cavallo. Também a Cíntia Santos, que é psicóloga especializada em saúde mental e com experiência no atendimento a profissionais da área bancária. E também a doutora Leonor Costa, que é psiquiatra, que já atuou aí também na Fundação Oswaldo Cruz, com pesquisas especializada também na questão do trabalhador. E para a gente começar hoje, Pietro, eu quero que você me diga aqui um pouquinho, para a gente falar para a categoria bancária, sobre o que o sindicato faz, o que ele oferece para a categoria bancária, especialmente nesse tema que está sendo muito debatido na campanha nacional dos bancários de 2024, que é a saúde do trabalhador bancário. Como que o sindicato acolhe, como que o sindicato recebe o bancário lá no sindicato? Então, William, boa tarde, boa tarde, doutora Leonor. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, muito obrigado pelo carinho aí com os bancários. Cíntia, também muito obrigado aí pelo carinho, por aceitar o nosso convite, tá? Então, William, a gente recebe o bancário, a gente orienta o bancário a procurar aí o seu médico, no caso aí, seja lá na parte da psiquiatria, na parte da ortopedia, no caso da psiquiatria, colocar em dia lá junto com a psicóloga, ou então na parte da ortopedia fazer a sua fisioterapia. Então a gente orienta o bancário a atualizar aí os seus exames e colocar os seus laudos em dia. Tá? No caso, assim, digamos assim, uma prevenção à saúde, que é um tema hoje tão importante aí discutido na nossa categoria e que está em pauta aí na nossa campanha salarial junto aí ao Comando Nacional dos Bancários, que é colocado na mesa para a FENABAN, que não reconhece a saúde mental como doença ocupacional ou acidente do trabalho. E lá o sindicato, as pessoas podem procurar o atendimento livremente, na entidade e também pelos canais digitais, é isso? Sim, o sindicato está aberto lá a qualquer denúncia, se for o caso. Nós temos a nossa convenção coletiva, garante a denúncia anônima. Nós temos uma cláusula, se não me falha a memória agora, a cláusula 61, que está avançando em negociação também. O sindicato ele está aberto a qualquer denúncia, a qualquer situação, aí, seja lá do bancário, e procure o seu sindicato. Ótimo. Doutora Cíntia, agora vamos falar de um tema que eu acho que nós vamos tocar no seio da questão, principalmente da categoria, né? Que impacta ali o dia a dia do ambiente do trabalho, que eu acho que isso é muito discutido e que assola, principalmente depois dessa questão da pandemia, da questão de trabalhar o home office e a volta para o trabalho, que são as doenças que são identificadas ali no dia a dia, que são o estresse, o burnout, a ansiedade e outros problemas relacionados, principalmente ao ambiente bancário. A senhora que lida especialmente com a categoria, o que a senhora identifica mais no dia a dia e o que são os relatos desses bancários? Claro que aqui a gente não vai citar os nomes, né, dos pacientes, mas o que a senhora mais identifica e quais são os diagnósticos que mais chegam para a senhora? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu particularmente atendo 99% dos meus pacientes são bancários. E as queixas são as mesmas, basicamente. Muito relacionado à forma como a pessoa lida com o trabalho. Como isso? Como? A forma como a pessoa lida com o trabalho. Os excessos. Adotar aí uma postura de dar conta de tudo. Eu posso, eu vou, e esquecer que você precisa descansar. Esquecer que você precisa respeitar os seus limites. E as queixas principais é o quê? Os abusos, os assédios, as cobranças orbitantes, exageradas, de metas inalcançáveis que hoje eles sofrem. Sem contar na questão do desemprego. A gente trata pessoas que trabalham 10, 20, 30 anos na área bancária. E hoje estão sendo dispensados, estão sendo cobrados por coisas que não são capazes de entregar.
Agora, doutora Cíntia, a senhora percebeu alguma mudança no comportamento desses bancários com relação à questão das metas, na cobrança das metas, e que aumenta-se a cobrança das metas, aumenta os abusos, numa questão da categoria mais nova, ou seja, aquela que entrou mais recentemente nos bancos, para os trabalhadores que já estão há mais tempo, esses que estão há mais tempo sabem lidar melhor, ou o adoecimento está também Geral. enraizado de uma forma geral? De uma forma geral. Tanto quem entrou hoje, não está assim um ano, né? De um ano para cá, tanto quem já está 10, 20, 30 anos. O adoecimento é de forma geral mesmo. Porque é abusivo, né? Um excesso de cobrança, onde a pessoa não consegue entregar. E os profissionais que já trabalham 20, 15 anos no banco, eles relatam muito assim, antigamente a gente tratava do cliente, a gente tratava da conta do cliente, a gente pensava sobre como a gente conseguiria ajudar aquele cliente. Hoje não, hoje a gente precisa vender. Só a venda, né? Só a Os venda. bancos tratam Só a a venda. questão da venda como um todo e acaba... A senhora percebe que os bancos tratam também o cliente como produto, isso a gente já reconhece, mas também o bancário como simplesmente um produto, uma máquina. Sim, uma E máquina. aí isso... Não tem amor. Eu falo com os meus pacientes, vocês têm um amor incondicional pelo seu trabalho. Claro, a gente ama o que a gente faz. E a maioria relata isso. Nossa, eu tinha um prazer enorme de sair de manhã da minha casa, ir até o meu trabalho e fazer o meu trabalho. A senhora poderia dar para a gente um testemunho, antes da gente falar aqui com a doutora Leonor? Eu quero falar com a doutora Leonor para a gente pincelar um pouco mais, trazendo para o universo maior dos trabalhadores, para a gente fazer até um comparativo. Mas a senhora poderia dar um relato assim, de um caso que chamou a atenção da senhora, de um bancário ou bancária, de um caso assim, que extremo? Tem vários, né? Mas tem um específico que mexeu muito comigo. Ele entrou no banco aos 18 anos de idade. Hoje está com 50 anos. 49, quase 50. 32 anos de banco, praticamente. 32 anos de banco. E ele chegou totalmente adoecido porque, principalmente o homem, ele tem aquela visão de que ele precisa aguentar tudo porque ele tem uma família, né, que depende do trabalho dele, né, do sustento. E aí ele vem trabalhando ali no automático. E o homem, ele não tira licença maternidade, né? Ele só tira férias. Então, ele veio trabalhando esses 32 anos diretamente, só parando nas férias. E hoje, assim, há um ano atrás, ele foi dispensado. Assim, bem na porta da aposentadoria, né? Bem na porta. Mas mudou as leis, coisa e tal. E aí ele trouxe uma foto para mim de quando ele era jovem, quando ele entrou no banco. E ele hoje, né? E ele falou: a senhora reconhece, doutora? Falei: não, sou eu. Quando jovem. Então, assim, foi a vida inteira dedicada àquela instituição. E ele adoeceu, mas não percebeu. Porque o adoecimento mental, ele traz sintomas físicos, de cansaço, dores pelo corpo, mas que não tem nada a ver com patologias clínicas, e sim com problemas psicológicos, mentais, que se confundem. Então, a pessoa tem uma certa dificuldade de chegar àquele diagnóstico e também de aceitar. A aceitação também é uma questão que eu vejo assim, que eles têm muita dificuldade de aceitar que estão adoecidos. Doutora Leonor Costa, psiquiatra, a senhora vê que essa aceitação dos trabalhadores, a gente está falando aqui da categoria bancária, mas nas pesquisas que a senhora desenvolveu, por onde a senhora passou para trabalhar, isso acontece com outras categorias também? A classe trabalhadora brasileira, ela está adoecida? Eu acho que acontece, sim, mas como eu tendo, minha maior clientela é de bancários, o que eu percebo na categoria de bancários é que o transtorno desencadeado pelo estresse prolongado e excessivo é prevalente e transforma
para muito pior a vida dos bancários, porque o banco costuma, atualmente, dispensar o pessoal, como a Cíntia falou, que tem muitos anos de trabalho, perto de se aposentar, e fica nessa permuta, nessa troca-troca de valores. O trabalhador é feito, como você falou, objeto numerado, né? Não vale pela qualidade do serviço, vale pela quantidade que produz. Tenho pacientes que me dizem assim, às vezes eu me acho uma vendedora, porque eu tenho que vender seguros, eu tenho que vender título de capitalização, eu tenho que vender consórcio, eu tenho que abrir umas contas, eu tenho que... Tem até como é que é o título de pet, né? Como é que é o nome? Tem um nomezinho O assim. seguro para cachorro, né? Tudo, Alguma seguro coisa para pra, cachorro, para dar seguro banho, pet. né? Alguma coisa nesse sentido, E né? muitas venda o tempo vezes, todo. muitas vezes, a funcionária bancária é sinalizada pela sua gestora, pelo seu gestor, de que ela deve vender aquele trabalhador que é aposentado, seguro pet e tudo mais. E a pessoa fica extremamente mexida com aquela história, que sabe que a pessoa ganha um salário mínimo, como que vai vender algum produto, porque ela tem uma boa ligação, uma boa relação com o cliente. Sim. Se a pessoa depois vai ficar endividada, sem poder se manter durante o mês todo. Isso é Então, esse tipo de pressão por metas abusivas, às vezes irreais, eu acho que é um fator de adoecimento predominante na questão dos bancários. Os excessos de trabalho, as jornadas prolongadas, o assédio, inclusive psicológico, sexual e a violência de terceiros que acomete os trabalhadores e, finalmente, a prevalência maior da síndrome de burnout. Está sendo um negócio, assim, assustador, porque, e a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2022, colocou na Classificação Internacional das Doenças Ocupacionais a síndrome de burnout, pertencendo agora ao CID-11, QD 85, e até os peritos ficam de chacota em relação ao diagnóstico de síndrome de burnout, porque é uma doença ocupacional decorrida ou decorrente do estresse crônico no trabalho, que não foi bem gerenciado. Então, até os peritos reclamam de que agora todo mundo tem burnout. É assim. O Brasil é o país que está na segunda posição de a população afetada por síndrome de burnout. A primeira é Japão. A segunda é o Brasil, com 30% da população adoecida por síndrome de burnout. Isso é um dado muito interessante, porque eu tenho comigo aqui que agora, na campanha nacional dos bancários, as negociações, nós já tivemos uma mesa de negociação com os bancos, com a FENABAN, sobre o tratamento sobre saúde, sobre o tema saúde. Sim. E os bancos, por mais que nós tivemos uma pesquisa da própria Consulta Nacional aos bancários, ou seja, direta à categoria, e outras pesquisas relacionadas, feitas pelo DIEESE, né, que é o nosso departamento intersindical, né, que os bancos não reconhecem a questão do adoecimento, né, da categoria, a questão do burnout, a questão dos assédios, enfim. Mas aí, doutora, eu queria fazer uma outra pergunta baseada nesse não reconhecimento por parte dos bancos e também por esse dado que a senhora trouxe de que o Brasil é o segundo em burnout, a questão do uso dos medicamentos, né, pela categoria bancária. A gente sabe, porque a gente convive com os bancários, né, Pedro? Sim. Que isso aumentou muito. Agora, muito em que grau? E em quais os tipos de medicamento que esses bancários têm utilizado para poder vencer o dia a dia mesmo do trabalho?
É uma coisa muito séria, porque os bancários estão mais adoecidos, a população brasileira está mais adoecida, inclusive pelo realmente decorrente do processo de trabalho, que é extremamente danoso e que não tem nenhuma valorização do profissional bancário, não valoriza, não respeita e troca, digamos assim, um paciente, um trabalhador que já tem 50 anos, como a Cíntia falou, por outro bem jovem, porque fica mais barato, fica mais em conta para o banco se for indenizar. Entende? Então, a pessoa que passa a vida inteira trabalhando e depois de tanto aumento de pressão por metas abusivas, começa a ficar doente, começa a ficar sem condições, sem satisfação nenhuma para aquele tipo de trabalho, que é parecendo que está sendo pressionado o tempo todo numa camisa de força. Então, o que acontece? Essas pessoas adoecem e só vão procurar tratamento, psicoterapia, atendimento médico, depois que já não aguentam mais, já são extremamente adoecidos. Porque a doença mental tem uma questão estigmatizante mesmo. Se você tiver uma LER, doença muscular, os peritos e o próprio banco ainda valoriza. Se for uma doença psíquica, emocional, então o paciente é estigmatizado se for a um médico ou um psicólogo que estiver fazendo psicoterapia. Muitas vezes eles vão para o neurologista, porque é clínico. Então, o neurologista prescreve da área dele, mistura com o psicofármaco, faz aquela salada. Esse estigmatismo estaria até no próprio ambiente de trabalho, doutora? A senhora acha que isso poderia também estar dos superiores? Sim, os superiores. Né? Os superiores, o paciente que passa pela psiquiatria tem pelo menos 15 dias de licença por tratamento psiquiátrico. Quando volta, já fica marcado. Já sofre represárias, né? Já sofre represárias. Chefes, já ficam com a lupa grande em cima dele. Ali esse no... já está marcado. Esse já está marcado. Fica marcado com X. Marcado com X. Às vezes o próprio colega da mesma função já fala assim. Né? E mal sabe o colega que amanhã pode ser ele. Sim. Aquela vítima daquele sistema todo da pressão. Muito séria, muito importante falar sobre isso, porque... Só um minutinho, doutora. Porque as pessoas acabam deixando de procurar tratamento psicológico, psiquiátrico, com medo de sofrerem essas tais represárias. Né? Tanto do gestor quanto dos colegas. Ô, Pietro, você falou que tinha aí até alguns dados aí sobre algumas pesquisas, né? A gente estava falando aqui que os bancos não estão reconhecendo numa mesa de saúde, onde a categoria, nós já falamos aqui que o uso de medicamentos, a doutora Cíntia já trouxe aqui alguns dados, e os bancos não reconhecem, por mais que a gente tenha pesquisas que comprovem, né? Sim, nós temos hoje um levantamento aqui do DIEESE, que é feito com dados do INSS e da AIS, né, que mostra que a categoria bancária é responsável hoje por 25% de todos os afastamentos acidentários relacionados especificamente à saúde mental. Então, é um número muito elevado, 25%. Então, assim, a gente fica realmente muito antenado aí para a saúde, para o adoecimento do bancário. Uma outra pesquisa também aqui, feita pela UNB, Faculdade de Brasília, em parceria com a Contraficute, que mostra que para os bancários entrevistados, deixa eu te apresentar aqui mais ou menos a porcentagem, 67% dos bancários apresentam uma preocupação constante com o trabalho, 60% cansaço e fadiga constante, 53% demonstra vontade de não ir trabalhar, 47% tem crise de ansiedade ou pânico, 39% dificuldade de dormir, mesmo nos finais de semana. 26% medo de estourar, de perder a cabeça. 24% crises constantes de dor de cabeça. 23% vontade de chorar sem motivo aparente.
23% dores de estômago ou gastrite nervosa. Então, assim, são números bem, assim, preocupantes. Por isso que... E a gente entende que isso é por causa da cobrança de metas abusivas, né? A gente pensa nessa situação. E outra coisa também que, inclusive, a Juvândia, né, presidenta da Contraf, vem batendo aí, é sobre a desconexão do trabalho. Hoje, o que a gente acompanha aí, o bancário ele não tem o direito à desconexão. Ele é cobrado fora do horário, fora do ambiente de trabalho, via celular, via e-mail, via reunião. Então, isso tudo, eu acho que realmente há um agravamento por essa questão aí da desconexão ao trabalho. Então, acho que o bancário tem o direito de desconectar do trabalho após o seu horário. É o que nós falamos um pouco mais ou menos do início, né? Que as cobranças, elas meio que agora são 24 horas, 24 né? horas. Aquela conexão que eu acho que eu fiz do home office, Sim. do pós-pandemia, que parece que As isso... chamadas de vídeo, que parece... a qualquer momento, reunião de vídeo. Exato, parece que isso agora falou assim, o trabalho é 24 horas. 24 você vai trabalhar 24 horas, você está à minha disposição 24 horas. Se eu lembrei de uma coisa para falar contigo às 9h30 da Chama noite, no vídeo. vamos falar aqui. Hoje de manhã você precisa me vender tantos produtos, né, doutora? Vai vender, como é que é? O seguro lá pet, né? Sim, não. O banhozinho do pet lá. E que a você cobrança é constante, de 2 em 2 horas, o gestor liga. Já vendeu quanto? Horário de almoço, que Não muitos tem, hoje não come fazem rápido. mais, né? Então, porque não dá para sair no banco, Não né? tem. E eu acho que hoje a gente pode chegar uma pergunta rápida aqui para as duas, assim, não temos mais diferenciação hoje das cobranças nos níveis de cargos dentro dos bancos, né? Tá do caixa ao gerente, Não, porque por mais agora... que os gerentes, os superiores, fazem essa cobrança aos caixas, mas eles também estão sendo cobrados. É a tal da multifuncionalidade que existe agora. Quer dizer, reestruturação bancária foi para pegar todo mundo, para fazer tudo, faz tudo, né? Porque o caixa vai ser o auxiliar o assistente de gerência, vai ser caixa, vai fazer tudo, não sabe, fica perdido lá dentro, só sendo cobrado, pressionado. O que eu entendo é isso. Vocês estão falando há pouco na história do trabalhar, no trabalho prolongado, até na hora de descanso, até na hora de estar em casa. Tem vários trabalhadores, pacientes meus, que são abordados no domingo de tarde. São abordados nas férias. São abordados em licença. Tem casos de outros pacientes que são... Um paciente meu que perdeu a mulher no Rio de Janeiro. A mulher faleceu, mais nova do que ele e tudo mais, 40 anos por aí. Antes da mulher falecer, ele ficou 1 ano em coma. Aí ele pediu licença, depois começou a ser ameaçado porque ele estava acompanhando a mulher no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, aqui no Rio. Então, ele pediu uma licença sem vencimentos. Você acredita que ele me contou que ele recebeu feedback negativo com licenciado sem vencimento, acompanhando a mulher? É isso que acontece. Aí depois também, a gente entrando numa outra esfera, os bancos reclamam da judicialização de tudo, né? Porque vão procurar o sindicato, né, Pedro? Que a gente fala que são as emissões das CATs, porque já passaram pela psicologia, passam pela psiquiatria. Aí talvez, por conta da estigmatização, vão no neurologista para pegar ali a questão mais clínica, que igual como a senhora propôs, vão lá no sindicato e aí para entrar atrás de algum benefício pelo INSS. E a gente sabe que da precariedade do sistema previdenciário brasileiro hoje, também na demora, até mesmo para dar alta, tá? Quando o paciente já está de alta, que ele precisa voltar, e quando ele vai voltar de alta, ele precisa de um novo trabalho psicológico nele. Com certeza. Né? Uma preparação psicológica para a volta, de readaptação, porque ele já volta. Primeiro, ele volta para aquele ambiente hostil, vamos chamar de hostil. Né? Doutora, me corrija se eu estou errado, mas ao mesmo tempo também com medo. Sim. Por mais que a lei garanta ele um tempo né, que ele não possa ser ali demitido. O medo da represália. Mas o medo da represália
Que vem. de mudança de função, de mudança de local, que a gente sabe que vai vir. Sim. E até mesmo de uma demissão assim que findar o prazo que a lei segure ele ali no coisa. E vocês já pegaram algum caso desse tipo? E o que os bancários podem fazer nesse caso? Como se preparar melhor para isso? Sim. A represária acontece. Já tive vários casos de pacientes que voltam de licença e têm o cargo rebaixado. De gerente passa a agente de negócios, um exemplo. Aquilo ali já impacta a pessoa emocionalmente, não tem como dizer que não. Porque você chegou à gerência através de muito esforço. E eles simplesmente retiram o seu cargo. Então, o profissional ele sofre o tempo inteiro. De licença, eles ainda estão sofrendo. Só de pensar que vai voltar para aquele ambiente que realmente vão ser tratados aí com descaso. É nesse ponto que entra o sindicato, né, Pietro? Que aí acho que é importante o bancário que vai nos assistir, que nos assiste aqui no nosso podcast, que entenda que o sindicato está ali para auxiliá-lo nessas orientações também, né? Na parte jurídica, na parte de saúde e do aconselhamento também. A gente não está lá só para remediar, né, o problema, né? A gente está para aconselhar e prevenir esse tipo de problema também. Vai voltar, olha, o sindicato pode fazer isso por você, você pode ter isso, até para defender o emprego, que é aquela muito que a doutora Leonor falou no início, né, da garantia do emprego, a doutora Cíntia também falou, a garantia do emprego da pessoa, né? E a garantia da função também. Porque rebaixamento de função significa rebaixamento de salário, significa mudança de extratos de vida, né? Então, em alguns casos, o salário eles não mexem, não. até porque a lei está aí para garantir Só isso, no né? cargo, mas isso impacta... É para impactar justamente o emocional. Psicologicamente. Claro. É uma pressão É um psicológica. fator de adoecimento, de qualquer forma. E existe esse impacto. Realmente, você descomissiona, inclusive, alguns E bancários. aí que impacta salarialmente no descomissionamento, de Sim. alguma forma, né? Sim, Algumas vantagens de comissões que você poderia ter ali na função. Você não mexe no salário base, no salário da função, mas você pode ter algum ganho além por conta daquela função que talvez não seria relacionado ao salário básico. Isso que eu quero dizer, que o jurídico é onde ele não pode mexer, mas ele tem algumas coisas que ele pode mexer. E aí impacta, é para deixar mesmo o sujeito maluco. E eu acho que isso não acontece só no caso dos bancos, não. Isso acontece, né, numa forma do trabalho em várias geral. Empresas, né? Mas, Pietro, eu te cortei. Não, é justamente dentro dessa linha aí. Inclusive, a cobrança. Hoje, o bancário ele sofre muita cobrança, deve chegar até para a Cíntia, para a doutora Leonor, sobre a certificação, sobre o CPA 10, CPA 20, o CEA. Então, isso tudo faz parte, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, o sindicato está ali para auxiliar. Inclusive, a gente promove cursos para certificação, para que a gente também quer uma categoria bem qualificada para estar representando ali os bancos, né? O sindicato, os bancos, enfim. Mais ou menos dentro dessa linha aí, dentro dessa ideia. Isso é muito importante, ainda pegando aqueles dados que o Pietro trouxe, né, de que a categoria não desliga, né, doutora? 67%, né, Pietro? Não consegue se desligar praticamente do trabalho. Preocupação constante com o trabalho. Ou seja, ela não desliga. Ela não desliga da função. William, o que a gente acompanha aqui também, que a parte psiquiátrica ou psicológica, uma coisa vai desencadeando a outra. Hoje o bancário não dorme, amanhã não dorme. Quando vai ver, está com um problema de ansiedade, está com a síndrome do pânico, síndrome de burnout, como a própria doutora Leonor falou e a Cíntia também colocou aqui. Então, é um problema que vem, é um somatório, é uma síndrome. Então, essas porcentagens aqui eu acho muito alta, muito acentuada. Então, a gente tem que avançar muito na saúde, no caso, o adoecimento do bancário, aí, principalmente na saúde mental. Posso dar uma pegada Sim. nessa tua fala? O seguinte, você sabe que a depressão, por doença relacionada ao trabalho, no Brasil, o transtorno depressivo é o maior percentual da América Latina. Tipo, 5,8% de trabalhadores afetados por doença ocasionada em decorrência do processo de trabalho. E ansiedade, na faixa de 9,3%
o percentual do Brasil é o maior da América Latina também. Porque esse abuso em relação às metas, esses assédios, essas jornadas prolongadas, esse impacto, esse medo de perder o sustento é um fator de adoecimento do trabalhador. Qualquer um, e dos bancários, a gente está vendo todo dia, até porque a questão digital diminuiu o número de pessoas presentes no trabalho. Eles estão fazendo aplicativos de todo tipo para desempregar trabalhador. Entende? E, então, isso é uma questão extremamente cruciante. O mercado de trabalho já está complicado, já está difícil. E eu queria chamar a atenção para a questão da mulher. O que é que eu tenho assistido ultimamente? E eu queria chamar a atenção, inclusive, para vocês do Sindicato dos Bancários. A mulher bancária tem medo de engravidar. Porque quando pessoas que nunca se afastaram do trabalho por doença nenhuma. Então, tem licença maternidade. Aí volta toda feliz, que está mãe, da licença maternidade. Muitas, quando voltam para o trabalho, são estigmatizadas. Um mês depois, são desligadas. Que a mulher, agora, também vai ter que ter atenção à família, ao filho. Então, essa coisa do feminino é um negócio que me dói. De assistir, de cuidar, de acompanhar. E a categoria bancária, ela é muito mais do que 50% composta de mulheres. Né? Eu arrisco a me dizer que já está perto dos 60% formada por mulheres. E 40% de homens. Né? Todas as pesquisas dos últimos censos bancários que a gente tem dão esse número para a gente. Né? A gente tem algumas mesas, né, das igualdades de oportunidades, sobre tudo isso também, que são debatidos durante a campanha nacional, e que tem que ser tratado o tema, a igualdade, a lei da licença maternidade para as mulheres já é um tempo maior, né, na convenção coletiva dos bancários, né, mas tem esse problema sério do retorno. Que até 180 dias. 180 dias, né? Foi uma luta, foi um ganho. Foi uma conquista, mas ainda está havendo, infelizmente, esse retorno traumático, né? E avassalador para as mulheres. Está aqui uma proposta para a gente levar para as mesas de negociações, que ainda vamos debater mais alguma coisa sobre saúde, porque é o intuito todo desse podcast que a gente está fazendo, esse bate-papo aqui pelos sindicatos bancários de Niterói, que é para os bancários terem mesmo essa orientação, para entenderem um pouco mais por que acontecem as mesas específicas de alguns temas na campanha nacional dos bancários, né? A gente fala lá sobre saúde, a gente fala sobre emprego, que é um dos problemas muito relatado durante as consultas, né, doutora? E a gente fala das cláusulas econômicas lá no final, que é onde vai falar sobre salário, sobre PLR, sobre tudo. Então, é para isso que a gente está fazendo e desenvolvendo esse podcast aqui, para debater esse assunto. Né? Agora, para a gente já encaminhar aqui para o nosso final do nosso bate-papo aqui, que passa rápido o nosso tempo, né? Sim. A gente acha que é muito tempo para debater, mas o assunto é vasto, né? Eu quero saber aqui da doutora Leonor, doutora, o que a senhora aconselharia para os bancários, especialmente essa turma mais nova, que está chegando, que vai se aconselhar com a turma que tem mais experiência, mais tempo de banco? Dois conselhos, assim, vamos dizer. A turma mais antiga, que está convivendo com essa digitalização dos bancos agora e que isso ameaça diretamente aos empregos. Alguns entram numa certa, eu vou chamar de paranoia, que é aquela paranoia assim, de tentar desconstruir. Eu não vou dar conta de trabalhar com essas novas tecnologias, e a gente sabe que todo mundo pode dar conta de trabalhar com as novas tecnologias, né? E com a turma mais nova, que tem que ter paciência com os mais experientes que estão lá dentro. Isso é um trabalho que deveria ser engajado, produzido
no próprio banco, no próprio ambiente de trabalho, porque eu estava até falando, antes que nós vimos por aqui, o Pietro, sobre a história da lei de saúde mental do governo federal, editada, sancionada nesse mês de março desse ano, que dá certificado, promove certificado para as empresas, no caso os bancos, para cuidar da saúde mental, dos transtornos mentais, priorizar, cuidar, respeitar a saúde mental dos trabalhadores. Mas fica naquela história da cartilha, né? Quer dizer, o que dita, o que rege o certificado é maravilhoso. Atendimentos psicológicos dentro e fora da organização de trabalho, evitar fadigas, não existe isso. Existia um equilíbrio entre a vida pessoal do paciente e o trabalho. Muito bonito isso, seria o ideal, né? A lei, Se digamos o assim, WhatsApp não tocasse, né? Fora de hora. Né? Exatamente. a lei está ali para ser cumprida, né? Para ser cumprida. Mas eu não sei como é que consegue esse certificado, porque eu sei de alguns pacientes que dizem: estou sendo acompanhada pelo serviço do banco, estou fazendo terapia com o serviço do banco. O serviço do banco, assim, segundo alguns me falam, parece que é para apagar incêndio. Quando a pessoa está já mortinha, aí eles mandam: vamos falar com o serviço do banco. Aí foi que eu fui entender, que eu fui ler sobre esse certificado, fui entender que é isso que existe dentro do banco. Que certificado é esse? Então, quer dizer, uma coisa, o que eu aconselho é que realmente o papel do sindicato é muito importante nessa história. Eu acho que a trabalheira é infame. É demais, demais, demais. É mais. Infelizmente, essa jornada que vocês têm no sindicato, que tem que ser procurada pelos trabalhadores, tem que ser acompanhando os trabalhadores mesmo bancários, dando essas noções, fazendo grupos, talvez operativos. Sim. Entende? É uma ideia que eu tenho de fazer grupos com esses trabalhadores bancários que estão afastados, ou que não estão, ou que... arranjar um tempo para que se discuta isso, para que se dê uma certa mãozinha a essa turma que está aí nesse sofrimento. Obrigado, doutor Leonor. Doutora Cíntia, agora a gente falou dos adoecimentos, falou dos bancários que muito te procuram lá para falar. Para a gente fechar, como que a senhora diria hoje para os bancários tentarem se acalmar e se observar, e como que a gente pode tentar levar para os bancos uma nova narrativa de acompanhamento e de respeito aos trabalhadores? Eu chamo a atenção aqui de todos os trabalhadores, não só os bancários especificamente. A gente está falando aqui mais dessa categoria, que hoje está muito adoecida, mas cuide da sua saúde mental. Porque tudo começa aqui na nossa cabeça. A forma como a gente vai lidar com os acontecimentos da vida é o que vai determinar o que vão vir pela frente. Então, assim, vamos se respeitar, vamos se colocar em primeiro lugar. Primeiro lugar sou eu. Segundo, a minha família. Terceiro, o meu trabalho. E assim, nessa ordem. E aos bancos. Bancos, eles precisam se preocupar com a saúde desses profissionais, porque isso vai impactar diretamente na entrega ao trabalho. Não tem como separar, né, essa questão. Está ali interligada. O profissional ele precisa ser acolhido nesse momento, em todos os momentos de trabalho. E quem precisa de ajuda, procure. Não se... Tem muitos que falam assim: doutora, eu vou tomar medicação, um Rivotril.
vou dormir. E a gente estava conversando ali, né, doutora? Não se Vai automedicar também, né? Jamais, jamais. E a medicação não cura ninguém. Você vai dormir e vai acordar com os mesmos problemas. E até piores. Porque medicação é droga. Então, mudança de rotina, mudança de atitude, relaxamento, descanso, é muito importante. Isso é que vai te salvar daquele cenário ali caótico. Então, esse é o meu conselho, né, minha orientação para os bancários. Você me permite uma... Desculpa interromper. Pois não. Eu acho que tem que pensar na causa disso tudo. Porque talvez nem fosse necessário os trabalhadores de qualquer categoria estarem procurando psicólogo, muito menos psiquiatra. Se não tivesse um fator de risco dentro do trabalho. E esse fator de risco a gente precisa abolir, minimizar, que é realmente essa falta de respeito ao trabalhador, essa falta de humanidade, essa ganância. Sim. Que destrói as vidas das pessoas, das famílias. Então, prefiro que não vá para mim fazer tratamento. Preferiria que todo mundo estivesse são, trabalhando com dignidade, sem precisar de psiquiatria e nenhuma outra clínica. Pietro, dignidade, respeito e condições de trabalho. O sindicato está lá para a gente brigar por isso, não é isso? Sim, por isso que hoje, em campanha salarial agora dos bancários, a saúde, no caso do trabalhador e condições de trabalho, é a prioridade da campanha. Então, o que a gente combate bastante aí são as metas abusivas, as metas inatingíveis, como são cobradas. Então, isso tudo faz parte do adoecimento do bancário. Hoje, o bancário ele trabalha sob medicamentos ansiolíticos, enfim. E uma questão muito importante que foi colocada até por William aqui, não se automedique. Procure um profissional para se tratar, para se prevenir, enfim. E o sindicato está ali para orientar, percebe? Hoje, o que nós temos também o adoecimento, fechamento de agências, o trabalho home office, a gente não sabe quais são as condições que a pessoa tem para trabalhar. Então, o adoecimento hoje está muito em evidência na nossa categoria. Procure um médico, procure seu psiquiatra, procure seu psicólogo. Se for no caso, na parte ortopédica, procure seu ortopedista, faça a sua fisioterapia, não deixe. Vamos prevenir, que eu acho que ainda é o melhor caminho. Ok, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer aqui a doutora Leonor Costa, psiquiatra, a doutora Cíntia Santos, psicóloga, ao meu companheiro Pietro, Obrigado, diretor lá de saúde do Sindicato dos Bancários de Niterói. O Sindinite Podcasts é organizado pelo Sindicato dos Bancários de Niterói e Regiões, e a campanha nacional dos bancários e todas as notícias relacionadas à campanha nacional você pode conferir nas redes sociais, @bancariosnit, e também no site bancariosnit.org.br. Nós nos encontramos no próximo episódio. Temos muita coisa ainda para debater e você fique atento a todas as informações. Um abraço.